A várzea é a alma do futebol brasileiro, né? Ela que me levantou, né? Ela que fez meu nome. Eu ainda acho que os melhores estão na várzea, né? Na várzea é onde tudo começa e onde tudo acaba. O próprio nome já diz, né? Várzea é aquele pedaço dos rios em que não se constrói nada, porque é sujeito a enchente, a inundação. Então é ali que a água vai e vem. Você imagina São Paulo do início do século XX, ainda fim do século XIX, quando Charles Miller traz a bola para cá, e o povão criou um futebol paralelo. Futebol que não era o futebol dos grandes estádios, não era o futebol que depois se tornaria profissional, não era o futebol do Campeonato Paulista, era o futebol que o pessoal jogava justamente nas várzeas. Comecei jogando na várzea, no campo do Ouro Verde, né? Joguei acho que quase todos os campos ali da minha região, todos de várzea, todos os campos de terra. Antes eu só jogava em quadra, assim, com o meu irmão e tal. Bastante gente falava que tinha talento pra jogar e tal. Aí eu fui e procurei uma escolinha. O treino aqui na comunidade aqui é aberto para as crianças dos 10 aos 20 anos. A gente tem uma grande procura aqui dos meninos que também correm atrás do sonho de ser atleta de futebol. Eu tenho 3 filhos aqui, né? O Marcos Vinícius, o Juan e o Henrique, né? E estamos aí correndo atrás, né, do sonho deles, né? De ser jogadores de futebol, né? O lado bom é que o menino que treina no terrão, que treina no projeto social, ele ganha mais uma carimba, ele está mais preparado para o convívio real do futebol. Eu aprendi muito na várzea por causa disso. Eu jogava em campos pequenos, pressão de torcida, né? Às vezes muitas brigas também. Então toda essa atmosfera de futebol de várzea, eu lembro do festival dia de domingo às 10 da manhã, que o chicote estralava, e eu com 12 anos, com 11, 12 anos, isso para minha formação como atleta foi super importante. É na várzea que você conhece as regras, não só as regras do futebol, mas aquelas que não estão escritas, as regras de conduta, de lealdade, de saber perder, de pressão sobre o adversário. A várzea tem determinadas regras não escritas que foram transplantadas para o futebol oficial, para o futebol brasileiro, no caso. Algumas até discutíveis, né? O cai-cai, a peitada no árbitro, são coisas típicas do jogador da várzea. A várzea foi a base, né? A várzea me deu uma estrutura não só como atleta, mas também uma personalidade que às vezes você numa escolinha de futebol, você não consegue ter isso, né? Que aí que você pega, como eu já disse, né, a malícia, começa a jogar, perde o medo, bastante atleta tem medo de jogar, né? Aí começa a ver uma torcida, quando você chega em finais, semifinais, consegue ter uma torcida, já começa a sentir uma pressão. Eu acho que até a crise do futebol brasileiro nos últimos tempos se deve um pouco a isso. A gente está tendo muito jogador formado em escolinha de futebol, que o pai vai levar e trazer de carro, com chuteirinha bonita, e desses de vez em quando sai um Kaká. As escolinhas, ela é importante, eu acho que muito mais numa educação, numa disciplina de horários e tudo mais, do que propriamente você descobrir um talento. Mas em troca, por exemplo, o menino que está treinando numa escolinha de futebol, que tem uma estrutura melhor, ele tem propriamente dito uma estrutura melhor, que é um terreno, uma estrutura melhor, materiais melhores para oferecer para esse menino. Às vezes porque acho que a maioria mesmo é de renda mais baixa, né? O pessoal é mais humilde, né? Que joga na várzea, né? Acho que muito do talento do brasileiro foi desenvolvido nisso, na dificuldade. Não que a dificuldade seja fundamental, mas quando você tem essas dificuldades e depois pega em uma certa altura da vida um campo gramado e uma chuteira boa, você voa. Porque você está acostumado com condições piores que essa. Um domínio que você teria uma certa dificuldade de fazer num campo de terra, e isso te ajudaria também no reflexo e na coordenação, num campo sintético, né, numa escolinha de futebol com campo sintético, você não tem essa dificuldade, porque a bola já vem
de certa forma, perfeita, né? Logicamente, dependendo da qualidade do passe e tudo mais, aí já é uma outra história. Mas o fato de um campo de terra ser irregular e o cara te dar um passe e essa bola vir, de certa forma, conturbada para você tentar dominar ela, isso ajuda muito na sua qualidade técnica. Eu acho que o brasileiro sempre soube fazer uma limonada do limão que se apresentava, das dificuldades. Então houve uma certa cobrança de querer arrumar um emprego para ajudar meu pai, assim como meu irmão vinha fazendo e tudo mais. Bastante atletas não têm oportunidade por não ter essas condições. Os olheiros, os empresários, eles vão onde tem volume. Se a várzea não representa mais aquele volume que representava, obviamente também você vai ter menos olheiros. Hoje, realmente, a influência do empresário ela é super importante. A gente não pode generalizar, porque tem alguns empresários que pensam em benefício próprio, e isso é um prejuízo, mas você ter um bom empresário, você ter empresário que tem conhecimento nos clubes, para justamente colocar o atleta lá, é importante. Ser um empresário bom, sem uma influência de alguém, né, fica meio difícil, né? Do ponto de vista dos empresários, dos olheiros, me parece que eles preferem investir em coisas mais certas do que nesses riscos. Acho que a várzea é enxergada como um risco. Chega um atleta, pode ser até bom, porém, por ele dar um dinheiro, por ele ter uma influência maior, sendo que pode ajudar o próximo, pode ajudar alguém, o treinador ou a comissão, ambos interessados, acaba prejudicando. Então, assim, a dificuldade, de repente, de você encontrar um empresário, encontrar um clube para colocar você para jogar, concordo que hoje é muito mais difícil do que na minha época, né? A gente precisa se adaptar a esses novos tempos do futebol, né? E preservar esses focos da várzea que ainda existem. Meu sonho é ver eles jogarem em algum clube grande aí, né, tal. Não precisa nem ser na Europa, aí jogando aqui num time grande aí do Brasil, pra mim tá sonho realizado, né? O conselho que eu dou para esses jogadores que estão jogando na várzea que se dediquem, né? Que se dediquem porque sempre tem alguém olhando. Tem que batalhar aí nos jogos, dar o melhor aí, levar a sério aí. Mas quando a gente treina, a gente sai de manhã de casa com objetivo, né? A gente sai com objetivo e tento cumprir esse objetivo aí. Cada vez treinar melhor e cada jogo aí dar meu máximo aí para ajudar a equipe.